Boa noite a todos. É um prazer enorme, na noite de hoje, participar e conduzir a defesa da dissertação da nossa querida aluna Larissa Padilha. Eu quero começar esse encontro agradecendo os queridos professores que hoje integram essa banca, professora Michele Pedrosa Palgarten, querida amiga, grande companheira de academia, de tantas jornadas, e também aqui na Ambra, professora sempre presente e disponível, que gentilmente aceitou o convite para participar nessa noite, também da defesa da Larissa, já estava presente por ocasião da sua qualificação. Quero agradecer demais a presença e a participação no dia de hoje ao professor Paulo Márcio, que gentilmente também integrou a banca da Larissa por ocasião da qualificação e prontamente aceitou o nosso convite para hoje abrilhantar a defesa da Larissa, com seus comentários, suas observações. E quero agradecer também ao professor Milton Soares, colega de magistratura da Larissa, também conhecido professor nessa área aqui no Rio de Janeiro, que aceitou prontamente o convite para integrar a banca de defesa da Larissa, trazendo suas observações para que o trabalho possa, no futuro, ser ainda mais aperfeiçoado. Quero registrar a minha gratidão à equipe da Ambra, e eu faço aqui na pessoa da Liane, que está com a gente também nessa noite, prestando todo o suporte, toda a ajuda de que nós necessitamos para que a defesa aconteça da maneira como foi imaginada. Quero estender o meu carinho, meus cumprimentos ao Alfredo, também à Camila, sempre fundamentais para que os alunos façam a sua caminhada durante o mestrado com muita serenidade e para que nós, professores, possamos desenvolver um excelente trabalho, de forma que todo o meio acadêmico ganha muito quando a gente chega numa noite como a de hoje e tem mais um grande trabalho sendo apresentado. Quero cumprimentar a Larissa, querida aluna, nos tempos agora já quase remotos de mestrado, querida orientanda, quero cumprimentá-la pela trajetória acadêmica e pela seriedade, pela dedicação no desenvolvimento dessa dissertação, por ter abraçado, como de fato fez, as observações feitas por ocasião da sua qualificação, para que a gente chegasse nesse formato final do trabalho. Registrados esses agradecimentos, eu passo então a palavra à Larissa para que ela inicie a sua apresentação, sempre lembrando que na sequência os professores farão as suas indagações, suas colocações, e a palavra vai ser então devolvida à Larissa para que responda a cada um dos professores. Larissa, uma boa defesa para você, aos professores convidados, muito obrigada mais uma vez pela presença, a Ambra, sempre meu carinho e minha gratidão por todo o suporte para que o trabalho possa ser bem desenvolvido. A palavra é sua, Larissa. Obrigada, professora Bianca. Então, gostaria de cumprimentar todos os convidados, professores, doutores. Inicialmente, quero primeiro agradecer a minha orientadora, a professora doutora Bianca, que foi excepcional, teve muita paciência, teve muito carisma e sempre exortou o trabalho. Então, isso me motivou a continuar fazendo o trabalho. A gente sabe que é um processo doloroso, mas, ao mesmo tempo, nesse momento, a gente sente um alívio, né, por ter conseguido fazer. Me sinto aqui muito aberta à colocação dos senhores ao final deste trabalho. Então, gostaria de agradecer imensamente a doutora professora Michele Pedrosa, doutor professor Milton Soares e doutor professor Paulo Márcio. É um imenso prazer tê-los aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria agora de pedir licença para compartilhar a tela. Deixa eu ver como é que eu fiz daquela vez. Já estamos vendo, Larissa. Já, não é? Mas Estamos. não está ainda... Ah, pera. Pronto. Agora... Isso. Ok. Então, o tema do meu trabalho é dispensa ou manutenção das audiências de conciliação nas demandas bancárias sob o rito da Lei 9.099/95, um estudo de caso no Juizado Especial Cível de Parintins, no estado do Amazonas. Bem, esse tema foi especialmente escolhido tendo em vista a experiência que eu tive como magistrada nessa comarca e realmente surgiu de uma necessidade de adaptabilidade do rito diante, especialmente, do quadro de pandemia. Então, eu vou tecer maiores comentários no decorrer deste trabalho. Bom, na introdução, eu destaco especialmente que o conflito sempre esteve presente na nossa sociedade, né? O conflito por si só não é um problema,
a grande questão que nós temos enfrentado, principalmente como Poder Judiciário, é o excesso do acesso à justiça, isto é, o Judiciário hoje está assoberbado de processos, especialmente de demandas repetitivas e consumeristas, e eu quis destacar os contratos bancários, né, especialmente as demandas que tratam de tarifas bancárias. Então, buscou-se aí verificar em relação a essa excessiva litigiosidade, excessiva demanda do Poder Judiciário, como melhor tratar esses processos dentro dessa demanda de contratos bancários, se a dispensa ou a manutenção dessas audiências de conciliação nas demandas repetitivas são eficazes, de fato, ou são inócuas, né? E qual seria o melhor procedimento diante dessa realidade que nós temos hoje. Então, o intuito é contribuir com a sociedade, com a justiça, verificando também a forma de prevenir e de tratar esses litígios repetitivos, né? Eu escolhi aí um determinado período para fazer esse estudo, para os dados não ficarem muito abrangentes. O problema de pesquisa é justamente se é favorável a pautar como ato inicial essa audiência presencial de conciliação, que seria o primeiro ato do processo. A secretaria, inclusive, já fazia de forma por ato ordinatório. Então, antes mesmo de chegar ao juiz, qualquer forma de análise já se pautava a audiência, até porque a Lei 9.099 trata esse ato como obrigatório. Então, essa audiência, esse primeiro ato, é mais uma entrave ou, de fato, é uma ferramenta de solução desse conflito e de finalização dos processos, né? Então, esse é o grande problema de pesquisa. O objetivo geral é compreender essas audiências no que toca aos contratos bancários no Juizado Especial Civil de Parintins, né? Delimitando aí, portanto, essa localidade, se elas constituem mais um atraso para a solução do processo e de modo que são inócuas, ou se não, a depender das formas em que é aplicado ali a conciliação, ela pode gerar bons resultados com acordos. Os objetivos específicos, estabelecer um modo de agir cartorário, se for necessário, adequando o rito do Juizado Especial Cível, e a forma melhor de tratar e prevenir essas demandas repetitivas, notadamente envolvendo os bancos. Interpretar, seria um outro objetivo, interpretar esses dados do Projude, e para isso eu delimitei os anos de 2017 a 2021. Eu ingressei lá na Comarca no segundo semestre de 2018, então eu trouxe um ano antes também para verificar esses dados do Projude. Metodologia é uma experimentação empírica, que justamente trata desse trabalho que foi realizado no Juizado Especial de Parintins. Uma pesquisa qualitativa vai tratar de dados do sistema Projude de forma objetiva. O método científico é hipotético dedutivo, porque há um problema a ser resolvido, que vai ser confirmado ou refutado. O método de pesquisa é um estudo de caso com a interpretação de dados. Bom, no capítulo 1, especialmente se trata sobre a conciliação como método de solução de conflitos, trabalhando seu conceito, seus princípios e o que se aplica ao conciliador, também diferenciando a conciliação dos demais institutos, como mediação, arbitragem e negociação. Se fala especialmente, antes mesmo de se falar de conciliação, sobre o acesso à justiça e as ondas renovatórias do direito, numa obra do italiano Mauro Capelletti, que foi o primeiro a falar sobre isso. E nessas ondas renovatórias do direito, a conciliação entra como terceira onda, certo? E antes dela, para facilitar o acesso à justiça, houve a possibilidade de ingressar sem o pagamento de custas, favorecendo aqueles hipossuficientes, e a segunda onda renovatória seria a instrumentalização dos direitos difusos e coletivos. Então, a conciliação entra como um método adequado de solução de conflitos e, portanto, seria uma terceira onda renovatória do direito. Se abraça também esse conceito do tribunal multiportas, no sentido de que, para um conflito, existe mais de uma forma de se tratá-lo, né? E existe principalmente aquela forma que é mais adequada, que é mais pertinente dentre uma série de gamas aí de possibilidades. Então, é isso que fala o tribunal multiportas. Cabe, sem dúvida, a escolha de um método que seja mais adequado para a solução daquele conflito.
dentre tantos que existem. Certo? Então, se trabalha com o conceito de conciliação como um instrumento de pacificação social que pode ocorrer fora do processo ou dentro do processo. Tem como visto aí uma prioridade, o Código de Processo Civil de 2002 trouxe principalmente como obrigatório, como um ato que pode ser praticado a qualquer momento do processo, que todas as partes devem cooperar, inclusive, não só o magistrado, os servidores de justiça, mas também os advogados, e as partes devem tentar a conciliação. A conciliação, sabemos que permite o diálogo, portanto, supera o método tradicional clássico contencioso, que diz justamente que existe um perdedor e um ganhador, e que trabalha com essa hipótese de litígio. A conciliação ela aproxima as partes de um diálogo, permitindo que um terceiro imparcial os auxilie para chegar ao resultado final. Então, de certo modo, seria até mesmo o empoderamento dessas partes, uma construção de um conceito novo e efetivo de cidadania, porque elas próprias estão chegando ao resultado final, e até mesmo uma adesão maior àquele resultado, porque elas mesmas participaram, elas são partícipes ali ativas desse resultado final. De forma comparativa, podemos comparar conciliação, mediação, negociação e arbitragem. Não tenho muito tempo para tecer maiores comentários, mas, em síntese, a conciliação é aplicável àquelas relações negociais ou de direito do consumidor, não relações continuadas, como a mediação se aplica nos casos de família, nos casos de direito de vizinhança. A negociação não depende de um terceiro, pode ser realizada entre as próprias partes, e a arbitragem depende, sim, de um terceiro imparcial, mas que as próprias partes escolhem, dentro de um rito próprio para causas específicas. Existem vários princípios que regem a conciliação, como a confidencialidade, decisão informada, competência, imparcialidade, independência, autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento, validação, oralidade e informalidade. Nós podemos aí destacar que, principalmente, cabe ao conciliador manter o sigilo dessas informações que lhe foram conferidas e não pode impor que a conciliação seja feita. Portanto, depende da vontade das partes. Elas não podem ser obrigadas a conciliar. Existem inúmeros benefícios da conciliação, como, por exemplo, como eu disse, permitir que as partes cheguem a uma solução por si mesmas, portanto, empodera e permite que elas sejam participantes ativas. Não há uma imposição judicial, portanto, a adesão ao resultado é muito superior. E eu costumo dizer que a conciliação é economia de tempo, de desgaste emocional, de custas, principalmente porque aquele processo pode ser encerrado mais rapidamente, não precisa se arrastar ao longo do tempo. Então, há aí uma economia, além do dinheiro, de possível recurso, quando é o caso, há também de desgaste emocional, uma economia de desgaste emocional. O papel do conciliador é aproximar as partes, facilitando o diálogo, então ele pode sugerir soluções, ele pode esclarecer como esse acordo pode se dar, esclarecer o procedimento em si, e o conciliador ele tem que ter técnicas, né, de approach, ele tem que ter técnicas de permitir que as partes confiem nele para a condução desse procedimento. Eu trouxe para trazer um método comparado, o que acontece nos Estados Unidos. Basicamente, existe um sistema de autocomposição nos Estados Unidos, que se resume também em mediação, conciliação, arbitragem e negociação, que chama as alternativas à resolução do conflito, né, que também prevê coisas semelhantes com o direito brasileiro, mas especialmente, por se tratar dos Estados Unidos, as leis estaduais, elas se modificam, também é possível que, em relação à conciliação, essa possa ser, por exemplo, em um determinado estado obrigatória e em outro não, por exemplo. Então, há essa diferença dos Estados Unidos comparado ao Brasil. Então, a depender do estado, ela pode ser vinculativa ou não vinculativa, ela pode ocorrer no curso de um processo ou fora de um processo, então, existe essa peculiaridade. Mas, de um modo geral, tem as mesmas vantagens, inclusive com flexibilização dos procedimentos, envolvendo processos menos complexos, oferecendo soluções práticas e negociadas para as disputas,
e permitindo um acordo duradouro, né? Então, as vantagens são as mesmas, as características são um pouco diferentes, principalmente por esse motivo que eu falei. E, inclusive, nos Estados Unidos, se tem uma tradição muito forte de não ingressar com o processo, se primeiro se tentar essas alternativas, e por isso eu acho até uma crítica, que não seriam alternativas, né, como a gente já usa no Brasil, não são mais alternativas, são sim métodos adequados. Então, eu acho que essa sigla aí dos Estados Unidos poderia ser mudada, porque já são praticadas, inclusive, há mais tempo do que no Brasil, porque lá se pratica desde a década de 70. Bom, no capítulo 2, se encerra ali o capítulo 1, no capítulo 2, nós vamos falar especificamente da Lei 9.099 e da obrigatoriedade da conciliação. Então, é um capítulo que eu explico bastante qual é o procedimento da lei, que ela se aplica a casos de menor complexidade, que não se pagam custas, a não ser em caso de recurso inominado, que ela vem, de fato, com princípios que norteiam de informalidade, de simplicidade, oralidade, celeridade e economia processual, né, que é uma alternativa ao sistema burocrata de justiça. Então, em tese, né, deveria ser resolvido o processo num curto período, de forma mais célere, respondendo ao cidadão, já que se tratam de causas de menor complexidade. E é possível, inclusive, que se o processo não tiver superior a 20 salários mínimos, a parte pode ingressar até mesmo sem advogado. Então, facilita muito o acesso à justiça. Primeiro, pelo não pagamento de custas, primeiro porque em outras demandas também não se precisa de advogado. Então, se tem, sem dúvida, aí uma possibilidade de flexibilização no procedimento da conciliação. A Lei 9.099 prevê a conciliação como o primeiro ato do processo, por isso que em várias comarcas se faz por ato ordinatório, se pauta a audiência de conciliação, independente de despacho judicial, e se verifica que isso gerou um problema, principalmente pela grande demanda de processos. A quantidade era muito superior à entrada em relação à saída. E as metas do CNJ a gente estava tendo dificuldade em cumprir. Mas não somente por isso, veio a pandemia, e aí eu vou entrar no outro capítulo para explicar isso, e exigiu uma adequação desse rito, exigiu com especial atenção uma adequação desse rito. Nesse capítulo eu vou falar sobre formalismo processual e formalismo valorativo, um conceito para explicar que o formalismo é necessário porque ele impõe uma segurança jurídica, uma previsibilidade do procedimento. Então, é necessário para o devido processo legal, não se pode excluir por completo a exigência de uma formalidade, embora um dos princípios norteadores da lei seja a informalidade e a não necessidade de tudo ser por escrito, já que é um procedimento principalmente oral, se deve observar, sim, o formalismo, mas se entra com o conceito de formalismo valorativo, que é aquele que busca compatibilizar o procedimento com as garantias constitucionais, permitindo que esse procedimento seja também célere e efetivo. Então, a formalidade ela deve estar compatibilizada com esses outros requisitos. O processo precisa correr no tempo correto, sem demoras injustificadas, e precisa atender e ser efetivo, dar, de fato, aquela resposta de modo a satisfazer o interesse da parte que entrou, né? Então, se fala aí que o neoprocessualismo, ele garante direitos fundamentais, existe um garantismo, mas existe também a instrumentalidade do processo. A depender do contexto, o juiz pode adequar aquele rito, tendo em vista outros princípios de igual relevância. O princípio da duração razoável do processo é um desses princípios que pode fundamentar, inclusive, a adequação do rito, e é um dos princípios que está incluído na Constituição da República e que diz que o processo ele não pode ter demoras injustificadas. E aí, como que nós verificamos essas demoras injustificadas? Ou pela complexidade da causa que foi levada a juízo, pelo comportamento das partes, isto tanto as partes como seus procuradores podem ou não, de forma de má-fé, atrapalhar o processo, a marcha processual, e também pelo comportamento dos órgãos que participam. Nesse caso, entra a atuação do juiz, entra do Ministério Público e até do Defensor Público. E outros órgãos, né, Conselho Tutelar, esses outros órgãos auxiliares. Então, a gente verifica isso, que, na verdade, o processo ele precisa durar somente aquele tempo necessário para a tutela ser efetiva e justa.
O princípio da efetividade é a materialização do próprio direito, ele concretiza a sua função social ao aproximar-se, o dever ser da norma do ser da realidade social, recompondo aquele conflito ao status quo ante. Ou seja, aquela pessoa que buscou o judiciário, ela procura voltar àquele estado inicial antes do conflito. Então, um processo para ser efetivo precisa dar a tutela do direito que é buscada, buscando retornar àquele estado antes do conflito, né? Por isso que se busca também a efetividade. O princípio da adaptabilidade no rito juizado especial, ele permite que haja um desengessamento do formalismo excessivo. Ele permite, portanto, uma flexibilização desse procedimento, tendo em vista outros valores de igual relevância, como o princípio da efetividade, duração razoável do processo, e um princípio que eu destacaria como mais importante, que é o princípio da cooperação das partes e da boa-fé processual. E eu vou tratar disso quando eu for falar de como as partes se manifestam quando estão nessas demandas de grandes litigantes, se elas querem ou não querem a audiência de conciliação. E elas já se manifestam dizendo que não querem, tanto a parte autora como a parte requerida. Então, permite essa adequação do procedimento e auxilia também nesse congestionamento decorrente da litigância habitual. Eu gosto dessa expressão que o ministro Gilmar Mendes usou, que a lei dos juizados, muitas vezes nós temos que cuidar para que ela não seja o fracasso do sucesso, né? A realidade desses juizados especiais na segunda década do século XXI pode ser assim retratada. Atendem a um sem número de demandas consumeristas, cumprindo as finalidades que deram jus à sua criação, todavia enfrentam problemas estruturais que merecem ser analisados. Assim, faz-se necessário refletir sobre o futuro dos juizados especiais, sobretudo para que não se tornem o fracasso do sucesso. Bom, o terceiro capítulo, eu entro falando sobre demandas repetitivas e os grandes litigantes, e aí eu, basicamente, discorro sobre quem são os grandes litigantes, né? Como eu disse, no Brasil, existe uma explosão de litigiosidade muito grande, e existem instrumentos de gerenciamento e prevenção dos litígios repetitivos, como estimular a conciliação extrajudicial, como permitir uma legislação clara ao consumidor, orientar sobre a utilização consciente do crédito, divulgar listas de fornecedores mais reclamados. Existem uma série de formas de gerenciar esse litígio repetitivo. Bom, no último capítulo, eu entro com o caso prático do Tribunal de Justiça do Amazonas e como a pandemia veio exigindo soluções alternativas, como a criação de balcão virtual, audiências por videoconferência, audiências híbridas e a não interrupção da prestação jurisdicional. No primeiro momento, as atividades presenciais precisaram ser suspensas, mas nós não podíamos interromper a atividade jurisdicional. Então, o que se tentou no primeiro momento foi, na verdade, audiência de conciliação virtual via WhatsApp. Foi um verdadeiro fracasso, pelo menos lá no nosso caso, porque as partes não têm muito acesso à internet ainda, embora todo mundo se pense que tem WhatsApp, lá não funciona assim, lá tem muitos hipossuficientes, então não havia esse acesso, então foi um verdadeiro fracasso, pouca adesão. E nós fomos percebendo também que a parte autora ela já ingressava com a petição inicial, destacando que ela não tinha interesse na realização da conciliação. Então, que ela não tinha, ela já destacava na petição inicial. O que nós pensamos, então? Em dispensar como ato presencial e como WhatsApp, via WhatsApp, mas criar um despacho em que eu informo previamente essas partes de que, se houver interesse no acordo, ela apresenta o acordo ou apresenta a contestação, no caso da parte requerida. E 100% das vezes a parte requerida apresentava logo a contestação, ela não apresentava proposta de acordo. Eu trouxe alguns dados do Projude para demonstrar isso. De 2017 a 2021, a distribuição de processos, vocês, na verdade, senhores, podem observar que de 2020 e 2021, que foram os anos mais críticos de pandemia, o ingresso foi extremamente expressivo, então foi altíssimo. E das audiências designadas, quantas dessas audiências designadas, desde 2017 até 2021, foram, de fato, decorreram acordos? É baixíssimo, é insignificante o número de acordos, e à medida em que a gente foi dispensando essas audiências obrigatórias, não houve diferença
em relação a esse percentual. Então, era muito baixo desde 2017. Desde 2017, a gente vê a quantidade de audiências pautadas para o número de acordos. É muito ínfimo. E aí, nós vemos também os maiores promovidos, maiores promoventes, destacando que o Banco do Brasil, eu estou passando um pouquinho mais rápido decorrente do tempo, peço desculpas, tá? O Banco do Brasil é o demandante que mais se aparece no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Ele tem mais de 50% dos processos de todo o juizado, só o Banco do Brasil. E o que é mais importante, aí eu gostaria de falar para os senhores, que esse dado não entrou lá para os senhores na versão que eu apresentei, porque houve um equívoco quando eu fui enviar para a professora Bianca. Eu enviei uma versão que não estava com esses dados, porque a gente faz várias atualizações e quando vê, se equivoca. Então, esse dado, que eu julgo que é o mais importante para a defesa da situação, é o tempo médio de tramitação processual, ou seja, desde a distribuição desse processo até o momento da primeira sentença, quanto tempo esse processo durou lá com a gente, na secretaria. E de 2017 a 2021, os senhores podem analisar que caiu drasticamente desde o momento em que eu passei a dispensar essa conciliação presencial obrigatória. De 2020, durava em média 139 dias, em 2021, 46 dias. E o procedimento do juizado especial, as partes cadastram lá em cláusulas abusivas, indenização por dano moral, todos esses processos, todos esses cadastros se referem a contratos bancários. Então, o tempo médio de tramitação foi, assim, excelente quando começamos a tratar assim. Existe um projeto de lei de dispensa da audiência de conciliação na Lei 9.099, que é um projeto de lei número 4901 de 2020, né, que diz o seguinte: uma parte apenas se manifestando pelo não aceite, já é possível que o juiz possa dispensar. Então, esse projeto de lei visa mudar a Lei 9.099, que diz o seguinte: não, o juiz só pode dispensar se as duas partes assim se manifestarem. Ele quer dizer o seguinte: não, se uma parte já disse que não quer, então o ideal é que não se paute, né? Quais são as vantagens desse procedimento? A gente viu economia de tempo, economia de desgaste emocional, celeridade processual, né? Porque ao final aí, no último ano que eu estava atuando lá, que foi 2021, a média de tramitação era de 46 dias para uma sentença, então isso é muito bom. Uma sentença no juizado deve ser assim, no juizado célere, e principalmente o que eu julgo aqui, respeito aos princípios norteadores, principalmente a simplicidade, a necessidade de informalidade e a autonomia de vontade das partes, já que elas se manifestam quando elas são intimadas, no lugar de apresentarem proposta de acordo, elas apresentam contestação, e na própria petição inicial elas já dizem: eu não quero audiência de conciliação. E, além disso, a economia de recursos humanos, porque nós realocamos esse servidor que estava ali, esses servidores que estavam ali disponíveis para fazer audiência de conciliação, para a produtividade da vara, para os atos da secretaria e para permitir uma boa marcha processual. Então, nós verificamos aí que na experiência do GEC, essas audiências eram pautadas por formalidade, elas eram, na verdade, infrutíferas, e quando nós dispensamos, nós atendemos aí celeridade, economia processual, minimização de material humano e de expedientes, e maior efetividade de resposta ao jurisdicionado. Então, essa adaptabilidade, na verdade, não é a criação de um novo rito. Isso é importante dizer. Não é que o juiz esteja criando um novo rito. Na verdade, ele está, com base no princípio da cooperação, inclusive, que cabe ao juiz, permitir que a marcha processual seja mais célere, ele está informando as partes como pode ser para permitir que elas também participem desse procedimento e digam como querem. Então, de forma que o procedimento seja previamente informado e permita contraditória e ampla defesa para ambas as partes, não há desrespeito ao formalismo e não há a criação de um novo rito. Basicamente é isso. Eu tive que correr um pouquinho, porque eu vi que eu já estava no final aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente, me sinto grata pela presença dos senhores e estou aberta a críticas, sugestões. Obrigada.
Muito obrigada, Larissa, pelas colocações. Eu vou passar, então, de imediato e sem mais perda de tempo, a palavra à professora Michele para as suas colocações. Na sequência, te devolvo a palavra para que você possa respondê-la. Professora Michele, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por abrilhantar a banca da Larissa na noite de hoje. É um prazer contar com a sua participação. A palavra é sua, professora. Boa noite, obrigada, professora Bianca, por mais esse convite, é sempre um prazer estar aqui Larissa, na sua... perdão, professora, tira só o compartilhamento, por favor, da perdão. tela, para que os professores possam se ver. Muito obrigada. Perdoe. Agradeço mais uma vez o convite da professora Bianca de estar aqui na companhia do professor Milton, professor Paulo e da Larissa, né? Da Larissa, essa jovem juíza, né? Preocupada com a efetividade jurisdicional, né? E isso é muito importante, né? Professora Bianca, professor Milton, que também é juiz, isso é muito importante, né? A gente ter o juiz, né? A nova geração de juízes, enfim, com essa preocupação com a efetividade jurisdicional e procurando medidas criativas, né? E não simplesmente fazer o de sempre, né? Mas trazer aí soluções criativas que dão trabalho, né, Larissa? Dão trabalho, a gente precisa parar, raciocinar, fazer ali, né, o que está mudando ou não, números, enfim, né, dá trabalho realmente, mas é isso, é disso que a gente precisa, né? A gente está muito acostumado na graduação mesmo, a crítica, né? Sempre a crítica ao Poder Judiciário, ou advogados, enfim, todo o sistema, mas às vezes eu pergunto, tá, gente, e aí? Soluções, né? Essa falta de reflexão às vezes incomoda um pouco. Então, eu fico muito contente, já estive desde a qualificação, quando eu vi uma juíza jovem como você, assim, super preocupada com essa temática, mas preocupada não só jogando problema, né? Mas trazendo ali soluções. Parabéns, de verdade. Né? E parabéns também, Larissa, pelo teu trabalho, né? Foi um trabalho um trabalho que está muito bem escrito, né? É interessante a leitura, né? É claro que tem algumas questões que eu vou apontar aqui que talvez não tenham muita razão de ser apenas academicamente falando, né? E que aí você pode fazer os ajustes, claro, né? Mas num todo o teu trabalho está muito bem escrito, está muito interessante. Né? E claro que vale uma publicação posterior, né? Uma extensão, inclusive, né, de alguns pontos que eu vou te colocar aqui, para você aprofundar um pouquinho mais e procurar, né, escrever sobre isso também para futuras publicações, né? Eu acho bem interessante. Você já tem um trabalho legal que é de pesquisa ali de dados e tudo, que dá um certo trabalho, então dá esse complemento depois para você publicar, né, para render o seu trabalho. Tá bom? Então, assim, quanto às coisas que me desagradaram um pouquinho, são bem pouquinhas, tá, Larissa? Mas eu percebi que em várias passagens, aqui eu anotei algumas páginas, né, lá desde o iniciozinho, na página 16, 17, depois na 26, e depois eu vim percebendo, né, com a leitura, que isso se repetiu. A transcrição de artigos, né, você foi fazendo isso em vários momentos, né? Por exemplo, na 16 e 17, você falou, como no artigo 165, 66, aí vai lá e transcreve. Não precisa, Larissa, fazer essa transcrição, a não ser que seja alguma coisa muito específica, que você quisesse chamar a atenção, alguma legislação muito especial. Mas se você tem muita necessidade de fazer referência ao teor desses artigos, coloque então numa nota de rodapé, porque aí, né, fica cansativo, né? Que foi como eu te falei, eu vi isso logo lá no início, imaginei que estivesse só no início, mas depois a gente vai lendo e tem lá várias reproduções, tá? É como uma petição mesmo. A gente nunca compara, né, professora Bianca, trabalho acadêmico com petição, mas nesse momento eu me permito fazer isso, né? Imagina você receber uma petição ali com várias transcrições de artigos, seria uma coisa muito parecida a esse sentimento, né, que você vai ter ao ler a petição. É a mesma coisa nesse aspecto,
tá? Então, tenta, se for muito necessário, realmente trazer aquele texto, colocar ali para a nota de rodapé, ou quando não for, só faz referência, de acordo com o artigo 65, 66 do Código de Processo Civil, o sujeito que está lendo o teu trabalho, ele vai saber, ou ele vai buscar, né? São legislações ordinárias, que não precisa dessa descrição, tá? Outra coisa também, Larissa, no capítulo que você se propôs a falar sobre o acesso à justiça por meio dos juizados, ali a partir da página 25, me incomodou um pouquinho, porque ele ficou um pouquinho diferente das outras abordagens que você fez, né? Ele ficou parecendo um relatório, um manual ali, né? Uma descrição do passo a passo de como seria o procedimento lá no juizado especial, né? Então, o sujeito protocola inicial, aí tem a audiência, a designação da audiência, ficou ali tipo um manual mesmo de juizado, sabe? E ele ficou destoando um pouco do restante do seu trabalho, que você tocou em questões tensas, que você não aprofundou, obviamente, porque é um trabalho de mestrado, mas vai ser aí justamente que eu vou te provocar, tá? Sobre flexibilização procedimental e tudo. Então, ele ficou ali. Eu acredito até que você pode dar uma reduzida nele, incluir em outro, não sei, depois você pensa, mas realmente ele ficou, né? A gente vem lendo, quando chega ali, fala, mas qual é o propósito desse item? Né? Assim como aquele que você colocou a respeito do sistema autocompositivo nos Estados Unidos. Você destinou ali algumas poucas páginas para aquilo, e parece que ficou um negócio ali meio jogado, né? Talvez fosse mais interessante, já que ele estava ali pertinho, né, dos juizados especiais, falar sobre as small court claims americanas, enfim, que também tiveram um árduo começo, né? Foram muito criticadas, dizendo que era um sistema à parte, e era mesmo, como o nosso, mas, enfim, né, um sistema à parte para receber garbage cases, enfim. Então, foi ali bem, né, árduo o começo ali desse procedimento lá. Então, talvez ali fosse mais interessante do que simplesmente falar de formas autocompositivas no sistema norte-americano, que ficou também uma coisa meio descontextualizada. Tá? Achei interessante aí na tua explicação, quando você falou do sistema multiportas, né? E aí você fez referência ao sistema norte-americano, você falou, lá realmente, né? Assim que a pessoa vai lá no tribunal, aquilo nem vai, de repente, o caso nem vai para a mesa do juiz, vai para a porta adequada. De fato, né, Larissa, ali é um sistema multiportas como deve ser, né? Então, no início, eu não sei se foi na tua qualificação ou em outra banca aqui que eu falei sobre isso, né? Quando o Frank Sander pensou nisso, pensou num centro abrangente de justiça, nada dentro do tribunal, como acontece lá, né? Mas como acabou, né, se estabelecendo no tribunal, ele entendeu que, como as pessoas já vão para o tribunal mesmo, de repente lá elas descobrissem as outras portas disponíveis. Então, ele não se opôs a isso, porque foi um negócio meio que, né, ele pensou numa coisa e acabou sendo desenvolvida a outra. Inclusive, o nome foi meio por acidente, né, o que a gente fala hoje, Justiça Multiportas. Mas, de fato, lá é o que seria o ideal mesmo, né? Então, você chega com a tua causa, passa ali pelo sistema de screening com servidores, né? Pessoas que são habilitadas para identificar realmente qual é a melhor porta e, claro, né? Muito mais portas do que temos aqui, porque no nosso sistema multiportas a gente tem ali a conciliação e a mediação. No entanto, por mais que você possa ter a busca, né, pelos centros de resolução consensual de conflitos dos tribunais de forma prévia à demanda, né, o que acaba acontecendo, até por nossa cultura litigiosa, como você mesmo colocou, é que o sujeito entra com a ação. E quem vai fazer esse sistema de screening, no final das contas, é o juiz. Mas, ora, o processo já está lá na mão do juiz, já está ocupando o juiz, né? E aí, como é que fica? Mais do mesmo, né? É a manutenção do monopólio, enfim, aquela história toda que a gente pode certamente aprofundar no futuro, né? Então, realmente, aqui é um sistema multiportas meio esquisitão, né? E foi interessante você fazer essa abordagem, que é uma crítica importante, tá? Eu achei também, Larissa, a última crítica, e aí depois passando, né, as sugestões, que faltou um pouco de você bater mais
na questão da base principiológica. Você falou bastante, mas faltou você aprofundar um pouco mais a base principiológica, entender a base principiológica dos juizados e da sua audiência, né? Da razão pela qual a gente tem aquela audiência ali e a razão pela qual nós temos hoje uma audiência designada lá no processo tradicional, no Código de Processo Civil, né? Porque você falou duas coisas assim que deixam a gente meio, né, ali pensativo, né? Você colocou uma frase na página 60 que é o seguinte: quando não há interesse na audiência, é porque não há possibilidade de acordo. Isso daí, né, foi a questão determinante para que, no Código de Processo, a gente tivesse essa forma, né, de demonstrar o desinteresse, que você também criticou e usou o PL, né, esse PL que está aí em tramitação, o desinteresse demonstrado por ambas as partes, né? Existia a possibilidade de ter o desinteresse só demonstrado pelo autor, e isso já poderia ser suficiente para que aquela audiência fosse desmarcada ou deixada de lado. No entanto, a ideia sempre foi no sentido de que eu precisava apresentar esse modelo, né, essa forma de resolução de conflito para as pessoas. Então, por isso que não basta o autor, eu preciso que o réu também diga que não há o interesse, né? A partir desse momento, então, ambos dizendo que não tem interesse, aí tudo bem, né? Não há o que fazer realmente. Mas se pelo menos um, né, tem ali algum interesse, porque não falou nada e tudo, vamos fazer a audiência, né? O problema é que há quem diga hoje, né, que o réu muitas das vezes vai ficar calado justamente porque ele quer protelar o processo, e aí ele chega lá na audiência e diz que não quer acordo nenhum, o que seria estranho, né? Porque ele não disse nada, mas chega na audiência e não quer acordo nenhum. E aí o processo já demorou lá uns 2 meses para andar só para isso, né? Uma coisa que foi inútil. Por outro lado, também, a gente tem uma má formação dos conciliadores que não conciliam, na verdade, né? Simplesmente pergunta se há acordo e aí favorece isso, o réu que diz que não quer, e pronto, perdeu-se o tempo ali de todo mundo, no final das contas, né? Então, é claro que existem esses problemas que talvez o legislador não tenha visto muito bem, né? Lá na hora, obviamente, que estava fazendo a legislação, né? O novo ordenamento, mas é claro, agora ele está sendo experimentado, né? E no momento que ele está sendo experimentado é que a gente pode sugerir mudanças, enfim, né? Mudanças não só na legislação, mas talvez também na formação dos conciliadores, o que a gente quer de verdade, né? Aquela teoria toda, né, professora Bianca, que teve na época do novo Código de Processo, núcleo da eficiência, efetividade, vamos tirar recurso, vamos botar não sei o quê, papapá. E aí, morreu tudo? Parece, né? Parece que morreu tudo, né? E ficam aí os juízes tendo que dar o jeito na prática, né? Então, por isso que eu acho que esse trabalho da Larissa é tão interessante. E outra coisa que você colocou na tua conclusão, Larissa, lá na página 82, é dos ajustes, né? Você colocou como sendo estímulo à comprovação de uma tentativa prévia. Isso nós já tivemos lá nas CCJs trabalhistas, né? Que aí foi reconhecido como inconstitucional ter uma comissão de conciliação prévia à demanda. Isso daí pairou muito sobre os legisladores durante a tramitação do PL da mediação, né? Existia a ideia de ter uma mediação obrigatória e prévia à demanda, uma comprovação de que já houve uma tentativa de mediação prévia, e por conta dessa decisão jogou-se ali um balde de água fria, né? Eu me lembro até numa palestra da Pellegrini dizendo, não, mas não é forçar o acordo, é forçar o encontro, né? Mas aí o negócio não foi adiante por causa da violação mesmo ao acesso à justiça, o princípio do acesso à justiça, então isso ficou muito forte nessa questão. Por isso que eu acho que você devia ter aprofundado um pouco mais, ou para o futuro, aprofundar um pouco mais nas suas escritas, né, sobre essas questões para não incorrer nessas conclusões, né? Mas conclusões, às vezes, sem muita base principiológica, tá bem? E aí, Larissa, aí só conclusões, né, que eu fui tirando da tua pesquisa. Eu acho
e aí depois você, né, na tua hora de falar, você me diz se você concorda. Eu acho que o que falta bastante, Larissa, é uma falta de conhecimento em relação às partes sobre a possibilidade de se estabelecer os tais contratos processuais, né? Eu acho que você chegou a falar um pouquinho também sobre isso, né? É uma possibilidade, está aí no artigo 190, pode-se fazer os contratos processuais, tanto prévia quanto de forma incidental, né? E isso daí não teria muito problema sobre o juiz estar flexibilizando ou não as normas, essa ginástica que você teve que fazer para, não, eu não estou alterando o rito e tal. Então, isso seria perfeito, né? Contratos processuais que, na hora de aprovação do CPC, era o núcleo de eficiência do processo, né? Aquilo que eu estava falando, existiam vários pontos muito interessantes que depois tudo parece que morreu. Então, eu acho que os contratos processuais, no entanto, a falta de conhecimento faz com que, né, não se pactue ali que vamos pular mesmo essa audiência e pronto, acabou, né? E você tem preservado ali a autonomia da vontade, enfim, aquilo tudo que você falou. E o outro ponto é a flexibilização, né, feita pelo juiz, a flexibilização procedimental. Aí eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. E aí vai ser a pergunta que eu vou fazer para você, uma pergunta mais ou menos tranquila, né, mas que eu queria que você me dissesse, né, o que você pensa sobre isso. Porque não temos dúvidas, Larissa, em relação à flexibilização, que o juiz tem esse dever, né, de usar o procedimento ou uma técnica que seja mais idônea, sempre com o objetivo de propiciar uma efetiva tutela do direito material. Não há dúvida sobre isso, né? Só que quando o legislador ele cria a norma processual, ele tenta antever todas as necessidades ali do direito material, mas ele tem uma capacidade bem reduzida para isso. A gente sabe, a gente está até falando aqui sobre isso. E, com isso, ele vai abusando cada vez mais de cláusulas gerais, passando essa dificuldade, né, do plano dos textos legislativos para o juiz, né, quando ele está ali diante do caso concreto e precisa ter uma capacidade interpretativa e criativa, né, para poder conferir essa efetividade, né? Mas como que a gente pode reagir nessa variedade, essa complexidade de necessidades que a gente tem hoje de proteção processual, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que o processo cumpra a sua finalidade principal? Eu penso, Larissa, e por isso que quando eu estava conversando contigo, eu disse que eu fui na minha tese, porque eu penso que isso talvez se resolvesse através de uma questão que está sendo muito debatida nas alterações processuais que vem acontecendo ultimamente na Europa, que é a estipulação de uma fase preparatória, né? Então, além daquelas fases tradicionais do processo, a gente teria uma fase preparatória, seriam os tais dos protocolos pré-processuais, né? Eu acho que isso é uma tendência bastante forte que está dentro ali daquele ambiente de case management, enfim, que a gente tentou transplantar aqui para o nosso ordenamento, mas ficou um negócio um pouco capenga, né? Mas na Europa isso vem de uma forma bem coesa. Então, essa é a primeira tendência. E a segunda, obviamente, está conectada ainda dentro dessa ideia de case management, a ideia de flexibilização, né? Então, são modificações, né, que estão acontecendo ali no sistema processual europeu que caminham nesse sentido, né, de afirmação da existência de uma fase preparatória, que são esses protocolos pré-processuais, como uma forma de aprimoramento da prestação jurisdicional. Mas olha que interessante, centrada numa postura mais ativa da figura do juiz, né? A gente fala o tempo todo das audiências, passando a resolução do problema para as partes, mas a fase preparatória que vem até para acabar com esse problema que você colocou de audiências que não fazem sentido, inúteis, enfim, né, e tantas outras coisas que podem acontecer no processo, mas com uma participação ativa do juiz, né? Então, eu acho que vale. A gente tem, inclusive, uma tese bem interessante na UERJ, de 2016, da Fernanda Pantoja, que fala sobre os protocolos pré-processuais, né? E eu acho bem interessante. Eu também tenho alguns livros sobre isso. Se você quiser para o futuro, eu acho bem legal, né, esse movimento que existe aí nesse sentido. Agora, a pergunta, Larissa,
já que você tocou bem na questão da flexibilização, não falou sobre essa fase preparatória, então a gente deixa aí, eu deixo só para você, né, pensar para o futuro. Mas em relação à flexibilização, a gente tem toda a questão, né, principalmente no direito processual, daquelas regras que são de ordem pública, né? Ou seja, regras cogentes. E aí você já falou, né, que a flexibilização tem como você compatibilizar a flexibilização com a previsibilidade, né? E já me disse, inclusive, que a previsibilidade ela não estaria dependendo sempre de uma norma abstrata, enfim, né, que para eu realizar algumas garantias e princípios funcionais do processo, eu poderia flexibilizar a norma. Mas, em relação às normas processuais que são reconhecidamente cogentes, como é que você lida com isso? Por quê? Já vi decisão aqui do TJ do Rio, em que o juiz pulou a audiência e, quando chegou lá na apelação, né, o perdedor reclamou que pulou aquela etapa e o juiz entendeu que deveria se anular o processo, porque não poderia pular aquela etapa, porque é de ordem pública processual a designação da audiência. Né? E aí, o que você pensa a respeito disso? Essa é a pergunta. A flexibilização diante de regras processuais e o seu caráter cogente. Obrigada, professora Michele, pelas colocações. Larissa, te passo, então, a palavra para que você, por favor, responda a professora. Professora, muito obrigada pelas suas colocações. Concordo, na verdade, com 100% das colocações, das sugestões e das críticas. A primeira crítica, que foi a transcrição dos artigos, eu tenho que, em minha defesa, essa eu vou defender, as outras eu vou... o meu trabalho todo foi feito com nota de rodapé, não tinha no corpo do texto os artigos, só que a Ambra me disse que estava errado, que eu tinha que seguir, se eu fosse mencionar um artigo, eu teria que descrever, a professora Bianca está aí para dizer que é verdade. Então, de fato, nesse tópico aqui, ficou cansativo, e para mim foi super difícil, porque eu já estava com o trabalho pronto, e aí, quando eu depositei, disseram, não pode ser assim, se você mencionar um artigo, tem que ser no corpo do texto, não pode ser nota de rodapé. E aí eu tive que refazer. Então, nesse ponto aqui, realmente foi... Eu não gostaria que tivesse ficado assim, eu também acho cansativo, mas eu adequei aos padrões da AMP. Perfeito, Larissa. No segundo capítulo, eu concordo também. Eu também não fiquei satisfeita no sentido de transcrever muito a questão do procedimento do juizado, mas eu achava que o trabalho precisava ganhar um pouquinho de corpo, estava com e a coisa de o que eu vou colocar, então para ganhar corpo, eu acabei falando muito do procedimento, mas eu concordo perfeitamente, é um ajuste que em outros trabalhos eu acho que não vai ser necessário. Também concordo no ponto de descrever melhor, até talvez o sistema multiposse no Brasil aprofundar um pouco em relação ao aspecto crítico, aprofundar as bases principiológicas. Nessa afirmação que eu fiz foi um erro, e eu também não concordo e acredito na sua ideia de que o acordo é um dos benefícios da conciliação. Ele não é o resultado final sempre. Então, apenas facilitar o diálogo já é favorável, já é um caminho para a conciliação. Por isso que essa frase está completamente equivocada. Então, tratar a ideia de que a conciliação não sempre não desemboca no acordo. O acordo é apenas um dos benefícios. O próprio diálogo, a própria tentativa de resolução e empoderamento das partes, informá-las de que elas têm um outro caminho, já é uma vantagem. Então, isso eu preciso mudar. Em relação à pergunta que foi feita, aí eu queria dizer também que teve uma coisa que eu não acrescentei na dissertação, mas foi um trabalho que eu fiz, que o título foi O que não é conciliar, análise da prática forense, que eu peguei todas as práticas que eu havia lá no juizado, do que não é conciliar, a tal da história do tem acordo, não tem acordo, a tal da história que antes eram pautados 10 minutos para o acordo, como é que se faz um acordo em 10 minutos? Mas para caber na agenda, se dedicava 10 minutos para audiência de conciliação. Então, eu fiz um artigo só sobre isso. E aí, usei muito a Ada Pellegrini, que eu acho ela tem até um livro sobre essas práticas, e eu não coloquei na monografia, porque esse artigo foi publicado e eu não podia replicar na monografia, mas já é uma coisa que eu posso juntar. Já posso juntar para ficar mais interessante, né?
Sobre a pergunta que foi feita, em relação à flexibilização diante de normas cogentes, né? Inclusive com o entendimento da jurisprudência que local, TJ de São Paulo, não foi isso que a senhora disse? De que ele não permitiu... Do Rio, Larissa, do Rio. Do Rio, perdão, do Rio. Isso. Ele não permitiu a conciliação e lá na frente a parte se opôs dizendo, poxa, mas eu não tive essa porta aberta para mim. E o código diz que é obrigatório. Eu concordo nesse ponto que não cabe ao juiz, com base na criatividade, ele ficar adequando o rito à torta e à direita sem ter algum respaldo. Por isso que esse trabalho, o meu respaldo foi muito, olha, a parte autora está dizendo que não quer e a parte requerida está apresentando a contestação. Então, eu quis me respaldar muito na questão do contrato processual que não existe, que deveria existir como mecanismo pré-processual, como primeiro ato, deveria existir esse contrato, essa possibilidade das partes já dizerem não queremos, vai ser assim. Então, eu me respaldei nisso, mas eu concordo, a minha resposta é não, o juiz não pode estar diante de uma norma cogente flexibilizando, mas ele tem que se respaldar em algo, e nesse caso o respaldo está justamente na autonomia de vontade das partes. Acho que eu iria por esse caminho, sabe? Né? Não sei se atende, mas seria nisso. Bom, é isso, professora, agradeço muito, vou fazer a aderência principalmente aprofundar a questão principiológica, que eu acho que o trabalho vai ficar melhor. Agradeço muito. Obrigada, Larissa. Perfeito, então, professora Michele. Passa, então, sem mais delongas, a palavra ao professor Paulo Márcio, mais uma vez reiterando a minha gratidão e a honra em recebê-lo aqui na banca da Larissa, na noite de hoje. Muito obrigada por aceitar o convite. A palavra é sua, professor Paulo. Boa noite, professora Bianca, boa noite, Larissa, boa noite, professora Michele, boa noite, professor Milton. Prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu gostaria de registrar que essa possibilidade, eu não sei, confesso, se possibilidade ou exigência da ANBRA de ser feita a banca de qualificação. Eu confesso que tinha muito reserva em relação à qualificação no mestrado, tradicionalmente, né, pela minha experiência, obrigatória em uma tese de doutoramento, mas vejo que a experiência revela que muito contribui para o aperfeiçoamento da dissertação. Nós observamos aqui, tivemos uma banca de qualificação da Larissa há alguns meses, foi uma banca até, não digo demorada, mas foi uma banca em que fizemos vários apontamentos e um direcionamento da dissertação. A gente percebe, como a professora Michele falou, tanto, né, com o nosso viés da advocacia, quanto o viés também da magistratura, a forma da escrita, em que pese ser um trabalho científico. Eu gostei muito, agradecer aqui a Larissa, que elaborou um material de exibição com gráficos. Eu teria grande dificuldade de tempo para produzir. Isso contribui muito, né, muito para a nossa melhor compreensão. E trago alguns pontos que realmente são muito importantes para uma dissertação de mestrado. Eu sempre digo isso aos meus orientandos, a delimitação. Né? Há uma pesquisa, quanto maior delimitação, é lógico que o tema envolve outras particularidades, mas aqui nós precisamos, o objeto de investigação da Larissa foi a dispensa ou a manutenção das audiências, tendo como foco o estudo de caso, a experiência que ela teve no juizado. Apenas a título aqui de compartilhamento, semana passada eu tive uma audiência no Juizado Especial de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e uma audiência durou 2 horas, sem acordo. Eu representando a autora, uma ex-aluna, advogada,
e o réu, sem advogado, audiência pela plataforma Webex, e não houve, né, oportunidade de defensoria pública, apesar de ser um empresário estabelecido no setor de restaurantes da capital, mas por não conhecer o direito, questões elementares, o acordo não foi obtido. Então, eu vejo que a realidade nesse país, né, de dimensões, né, de dimensão continental, ela não pode ser ignorada. É lógico, quando a gente percebe uma temática, sobretudo envolvendo os bancos, eu recordo que havia até uma época aqui em Belo Horizonte que havia juizado de banco, juizado de telefonia. E até uma crítica que eu destacava, né, conversando com amigos da magistratura, o próprio judiciário reconhecia que tais entidades privadas eram inadimplentes contumazes ao ponto de terem juizados especializados. Então, uma maior efetividade seria necessária até para o quê? Para reprimir. Nós não podemos ignorar a importância da jurisdição. Mas vejamos, por ser uma atividade pública, ela deve atuar com eficiência. Ainda que a eficiência seja, está lá no artigo 300 da Constituição, está até lá no artigo 126, parágrafo 1 da Constituição, inclusive a importância de o magistrado estar no local do litígio para a eficiente prestação jurisdicional. Então, vejamos, Larissa, o tamanho me agrada, né, o tamanho de uma dissertação, né, desde o seu início até o final, com 89 páginas. Eu fiz algumas anotações, boa parte delas eu concordo e vou aderir aos pontos da professora Michele, só do ponto de vista metodológico, que você até disse na sua dissertação, mas aqui é mais um formalismo mesmo. Eu senti uma falta da definição clara sua a respeito do referencial, ou até mesmo, né, do marco teórico da sua pesquisa. Na página 45, né, logo ao início da página 45, você faz uma citação que você até disse na sua exposição, ao tratar da classificação de litigantes sobre eventuais e habituais, um estudo, uma pesquisa do professor Capelletti, mas na introdução aqui eu senti uma dúvida do referencial teórico da sua pesquisa, principalmente, né, ainda, né, é uma pesquisa, é uma dissertação de mestrado, então explicitar o marco teórico, entendo que é extremamente adequado. Agora, um ponto aqui que guarda relação com a pesquisa, e insisto dizer que essa realidade precisa mudar a partir de uma mudança, a partir de uma alteração significativa, vinda até mesmo dos cursos de direito, das matrizes curriculares. Porque, quer queira, quer não, os estudantes de direito são treinados para o conflito. As cadeiras, eu falo isso como ex-professor de direito processual também, e os alunos são treinados para o confronto, na medida em que percebo, né, posso falar aqui da minha região, a quantidade de cadeiras processuais em que ainda se privilegia o conflito. Então, uma mudança ela precisa, né, ser significativa, uma mudança que não acontecerá no curto prazo, mas não podemos deixar de falar. Aqui em Belo Horizonte, um ponto também muito interessante, você até chega a citar, né, na sua dissertação sobre a figura do juiz leigo,
né, que nós temos no Tribunal de Justiça concurso, né, para o cargo, né, do juiz leigo. Ele costuma, né, quando as partes estão com dificuldade na composição, no acordo, ele costuma entrar, mas as sentenças, os projetos, aliás, projetos de sentença aqui em Belo Horizonte são redigidas por juiz leigo. Isso aí já aqui posso dizer com muita convicção que todos os projetos de sentença feitos por juízes leigos. Na região metropolitana, também, que engloba um número significativo de jurisdições. Acontece que a gente percebe alguns equívocos, até que costumam ensejar em interposição de recurso. Essa, acredito eu, não foi a finalidade, né, a interpretação teleológica dos juizados especiais, a menor complexidade, mas ainda o indivíduo, nós temos um déficit muito significativo da compreensão dos direitos fundamentais. Como advogado, né, não haveria essa necessidade da presença, seriam questões muito bem que poderiam ser resolvidas, até mesmo sem o judiciário. Vejo boa parte dos colegas, falamos até na sua banca de qualificação, da advocacia predatória, um utilitarismo de adotar o juizado para escapar das custas processuais. Isso precisa mudar. Esse modelo norte-americano de buscar também, né, seja via class actions, né, decisões. Nós tivemos, meu Deus, recentemente, uma punição, se não me engano, do Ministério da Justiça, se eu não estiver enganado, a Apple, em relação da ausência do carregador no iPhone. Na iminência do lançamento do novo iPhone mundial, e isso gera uma externalidade negativa na medida em que o produto já é vendido, enfim, uma análise econômica da situação, e que tem como consequência abarrotar o judiciário, sobretudo os juizados especiais, com demandas como essa, incentivadas por uma política pública do executivo completamente inadequada. Enfim, eu parabenizo, né, mais uma vez pelo seu trabalho, né? A gente sabe que é muito importante, né, nós, como profissionais, operadores do dia a dia do direito, também, né, tenhamos essa ambição pela continuidade dos estudos. Fazer um mestrado não é fácil, ainda mais com as atividades profissionais. E agradecer, né, a professora Bianca pelo convite aqui mais uma vez, agradecer a Ambra. E, enfim, a pergunta é realmente só em relação a explicitar o marco teórico ou os marcos teóricos adotados na sua pesquisa. Muito obrigada, professor Paulo, por todas as colocações. Passo, então, a palavra à Larissa para que responda, por gentileza, professor. Obrigada, professor. Agradeço bastante também as suas colocações. De fato, em alguns pontos, eu creio que pelas referências terem sido muitas, principalmente de projetos, por exemplo, estudos da FGV sobre demandas repetitivas, soluções, posso ter firmado no ponto teórico, eu posso ter deixado de destacar o marco teórico, qual é o referencial, né? E eu me baseei principalmente nos principais doutrinadores processualistas, usei muito a Ada Pellegrini, nesse ponto eu usei o Capelletti, usei trabalhos de pessoas, inclusive de uma colega que fez um estudo também aqui no estado do Amazonas sobre conciliação, que é a Nayara, né, que é uma colega juíza. Enfim, ela não é uma grande doutrinadora, mas o trabalho dela me foi uma referência muito importante. Então, além dessas pesquisas, né, de FGV, que me traziam dados, no ponto teórico, eu creio que eu possa melhorar esse referencial, com certeza. Muito obrigada, Larissa. Passo, então, a palavra ao professor Milton Soares. Se o professor Paulo estiver satisfeito, mais alguma colocação, professor Paulo? Está ótimo, então.
Passo a palavra ao professor Milton, mais uma vez agradecendo pela presença na banca de hoje, a dedicação de tempo para a leitura do trabalho da Larissa, e na sequência, então, Larissa, como fizemos até aqui, lhe passa a palavra para responder ao professor. Muito obrigada pela presença, professor Milton, a palavra é do senhor. Não, eu que agradeço. Falar do juizado é sempre bom. Eu confesso que eu sou um apaixonado pelo sistema, e ser apaixonado pelo sistema significa também ser crítico do formalismo exacerbado do Código de Processo Civil. Eu tenho aí um tempinho no sistema do juizado, saí do sistema do juizado, mas também volto para o sistema do juizado. Tenho 2 passagens nas turmas recursais aqui do Rio de Janeiro, na 4ª e na 5ª turma, e em períodos alternados, 2 anos, que a gente não pode prosseguir. Aqui nós somos indicados pelo Conselho, escolhidos pelo Conselho da Magistratura, só que a gente não pode prosseguir justamente para dar uma oxigenada nas interpretações do sistema. E aí quando eu vi logo o seu trabalho, Paritins, lembrei da minha amiga Renata Gil, presidente da AMB, e pensei claramente, olha, vou sugerir para a colega Larissa uma permuta temporária, vou ver se tem esse instituto. Então, na festa do Parintins, para ver o caprichoso e garantido, se a senhora quiser permutar comigo temporariamente, passar um tempo aqui na Barra da Tijuca, eu terei imenso prazer em ver o boi garantido e o caprichoso. Eu gosto mais do azul, porque o vermelho, né, de repente, não é muito bom. Mas eu tenho que escolher um, né? Então, eu escolho o azul, é o caprichoso, não é isso? Acho que sim, é o caprichoso. Então, você é o caprichosa, já viu aí? Seu trabalho foi bem caprichoso. Então, primeira coisa que eu vi, eu tenho que me policiar para não falar muita coisa aqui, Larissa, que cada vez que você ia falando, o Paulo falou, a Michele falou, eu fiquei anotando um monte de coisa aqui, confesso, olha, se eu for falar isso tudo aqui, eu vou ter um problema muito sério. A primeira coisa que eu botei aqui é muito mais considerações para você ficar calma aí, não ficar muito ansiosa, que eu sei que é um dia difícil. A primeira coisa é que eu acredito no sistema dos juizados justamente por ser uma lei principiológica. Uma lei do final do século XX, de 1995, com pouquíssimas alterações. E por que tem pouquíssimas alterações? Porque ela é principiológica. Nós aqui no Rio de Janeiro, nós sempre resolvemos o problema do sistema dos juizados, sabe como? Em reuniões, encontros de juízes, de juizados. E o problema da pandemia também foi resolvido através de encontros, não presencial, mas pelo Zoom. Da mesma forma que nós estamos fazendo, vou falar de como a gente solucionou aqui no Rio de Janeiro essa questão da pandemia, que foi difícil para todos nós, juízes, não só para os advogados, que dependiam do Poder Judiciário para tirar o seu ganha-pão, né, mas também para as partes que queriam ver os seus direitos alcançados. E me preocupa muito esse momento agora, tá, Larissa? No pós-pandemia, juízes experientes que conhecem o sistema do juizado, como meu amigo daqui de Niterói, Alexandre Chini, que está no CNJ, está assessorando os juízes da Suprema Corte, que eu chamo, né, o fluxo de juiz da Primeira Corte, que é o único que é juiz de carreira, ali que eu vejo, e foi meu professor aqui, de prazer de aula com ele na UERJ. E nós temos aqui uma preocupação muito grande, que o Chini todo empolgado, mandando no grupo de juízes e juizados, que eu integro, apesar de não ser mais titulado juiz de juizado, eu sou titular de vara de família, mas eu estou acumulando o juizado lá de Campo Grande, da minha colega, que está cedida à corregedoria, e me pediu para assumir o juizado dela, que ela sabe que eu gosto, e acaba sendo uma cachaça sempre voltar ao sistema dos juizados. E essa avalanche de alterações, você citou uma aí que eu não conhecia, mas se você for olhar, eu tenho uma assustadora, tá, Larissa? Que o Chile estava empolgado, mas eu vi aquilo com tristeza. Lembrando do Alexandre Câmara, quando eu e o colega Antônio Aurélio fizemos a primeira, em que ligou para um monte de processualistas para falar que a gente fez a primeira cooperação aqui, né, acordo, né, para fazer a questão um colega, o Ousada, fez comigo. Eu, lembrando do Alexandre Câmara, ele falou o seguinte: olha, a gente tem que ter precaução na hora de mexer na lei. Porque chegando num congresso, como que nós temos, algo para ser mexido, preocupo que vai sair.
juizado está e sempre funcionou aqui no Rio de Janeiro. Então, tem que sempre funcionar também em todos os lugares. Você tem que pegar a experiência, esse encontro FONAS. Você já foi no FONAS? Já participou dos FONAS? Aquela troca de experiências de juízes de todos os juizados do Brasil, Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Os colegas que não conhecem, tem um site do FONAS. O Chine já foi presidente do FONAS, por isso que eu falo que ele é um baita juiz de juizado. E aí, a questão, então, diferencial é justamente a oralidade. Eu quero destacar dois princípios. A oralidade, que vai de encontro à escritura do Código de Processo Civil. E eu, quando dou aula de juizado, eu sou apaixonado, eu ressalto isso. Qual é o segredo do sucesso do juizado? A oralidade. Por quê? Porque eu canso de pegar demanda que está escrito no papel ali que o móvel não foi entregue. Para ficar claro para os colegas aqui que têm essa colocação. Canso de pegar. O móvel não foi entregue. Quando chega lá na audiência, não, doutor, o móvel foi entregue. Mas foi entregue com atraso no curso da demanda. Então, o pedido não é para condenar a entregar o móvel. O pedido que persiste é dano moral, pelo atraso. Né? Então, o juiz aqui do Rio de Janeiro, ele tem no encontro de juízes, um enunciado diz, rasgando o Código de Processo Civil, isso a gente faz com muito orgulho aqui no Rio de Janeiro, a gente emenda inicial na audiência e dá a oportunidade do cara complementar a contestação na própria audiência oralmente. A oralidade é da essência desse sistema. Eu lembro de um puxão de orelha que eu tomei da desembargadora Ana Maria e do hoje ministro Saldanha, quando começaram a discutir no sistema do juizado o julgamento antecipado, justamente para cortar a audiência de conciliação e tentar entregar a matéria o mais rápido possível à prestação jurisdicional. Os dois disseram assim, vocês estão loucos? Isso é da essência do sistema. A gente tem que conversar. Ah, mas conciliação não dá muito resultado. Conciliação dá resultado, sim. Mas temos que preparar os conciliadores, temos que preparar os juízes leigos, porque quando o juiz togado faz a conciliação, eu, particularmente, tenho no juizado um índice de 50% de acordo. Quando eu faço mutirão, 50% de acordo. Os conciliadores aqui, no Rio de Janeiro, com preparo, tem entre 20% e 30%. Então, me assustou esse índice de 5% seu aí do Amazonas. Posso estar enganado. Agora, professor Paulo, juiz leigo, outra figura essencial que está lá na Lei 9.099 de 95. Só o nome que não é legal, que ele não é nem juiz e nem é leigo. É uma contradição interna. Estamos tendo, neste momento, há 2 meses, um processo seletivo para juiz leigo aqui no Rio de Janeiro. Sabe aonde eles estão? Me ligaram essa semana 2 vezes para dar curso para eles. A gente tem um treinamento aqui. Mas treinar juiz leigo dá trabalho. Então, quando eu fui titular do juizado de Nova Iguaçu, eu tinha, não era pandemia, 1.800 processos mensais. Tá, Larissa? 1.800 processos mensais, cada um dos 3 juizados de Nova Iguaçu. Como é que a gente dava jeito? Com a audiência de conciliação como filtro. Como filtro. Primeiro filtro. Por quê? Porque tinha aquelas pessoas que entram na justiça, os litigators, né, professor Paulo, que a gente forma na universidade, que eles entram na faculdade, como é que eu vou processar os outros? Desde o primeiro período até o 10º, então nós formamos pessoas para litigar e não para conciliar. Então, a mudança que o Código de Processo Civil, que é lá no início, naqueles princípios, é de cultura. Isso é muito mais difícil. Então, a gente coloca uma audiência de conciliação como filtro. Por quê? Porque se fizer a conciliação naqueles 20%, vamos ser pessimistas, é menos 20% do processo que o juiz vai ter que sentenciar e sentenças bem feitas, porque foi feita pelas partes, como anuência. Né? Segundo lugar, a ausência do réu. Revelia, passa para o juiz togado,
né? No próprio gabinete, a gente faz a sentença de revelia. Tem colega que fazia etiqueta, né? A revelia só botava lá o dano moral corporeal. Terceiro, ausência do autor, extinção também pela lei. Então, eu tiro, né? Eu não tinha juiz leigo para 1.800 processos. Então, eu tinha que usar a audiência de conciliação como filtro. O que sobrasse para mim, eu dividia nos meus juízes leigos. Usando a audiência de conciliação, sabe quantas audiências eu fiz em 3 anos no juizado especial, segundo o juizado de Nova Iguaçu? Nenhuma. Mas sai com a missão cumprida. Por quê? Porque o tempo que eu não tinha para fazer audiência, eu fiz uma apostila para os meus juízes leigos, professor Paulo. Então, aquele projeto de sentença que o senhor viu lá, achando que era do juiz leigo que decidiu como se juiz togado fosse sem tê-lo, feito um concurso, sim, um processo seletivo para cargo temporário, foi feito por mim. Se ele não colocasse, eu não homologava. E é assim que eu ajo até hoje. Estou lá em Campo Grande, os meus juízes leigos, com WhatsApp, tá? Eles têm dúvida, ligam para mim, mandam mensagem, eu tiro a dúvida de todo mundo junto. WhatsApp. Não serve só para o mal, serve para o bem também. Então, eles têm uma apostila no OneNote, que quando tem uma coisa nova, olha, doutor, tem um assunto novo. Ó, faz o projeto assim, assim, assado. Me manda, eu corrijo, faço adaptação e torno aquilo ali como padrão decisório para todos os outros juízes leigos. O primeiro a chegar tem esse compromisso. E a gente vai. E aí, outro dia, né, um amigo meu, professor de Direito Tributário, colega de mestrado, ele teve um processo julgado aqui na Barra da Tijuca, no primeiro juizado. E aí ele me mostrou o projeto de sentença. Falou que a sentença que a juíza fez, eu achei muito boa. Aí eu olhei, era da Priscila, uma juíza leiga minha lá de Nova Iguaçu, que agora está aqui. E era minha. Era o meu projeto de sentença. Eu falei, graças a Deus você falou que era bom, disse feito certinho, porque é o meu. É o que eu faço com os meus juízes leigos. Por que eu estou falando isso tudo, Priscila? Porque dá trabalho isso tudo. Dá muito trabalho. Né? E aí eu lembro, só para caminhar aqui, de um amigo meu na turma recursal, que ele fala alemão, então ele recebeu os juízes alemães que vieram aqui na turma recursal, e ele se vangloriando do nosso sistema. E aí eu falo de outra coisa que me assustou. Esses 46 dias para julgar um processo me assusta muito. Tá? Me assusta muito. Por quê? Porque eu lembro desse alemão, desse juiz alemão, falou para ele, olha, nós aqui fazemos uma pauta na turma recursal com 200 processos, a gente julga assim, assado, assim. O alemão abriu o olho para ele, assim, assustadíssimo, e perguntou, pensou que era um problema de língua. Vocês julgam numa sessão 120 processos? Aí ele, sim, 120 processos. O alemão virou para ele e falou, você não julga, não. Você finge que julga. Você não julga, você finge que julga. Nós estamos decidindo a vida das pessoas, ainda que a demanda seja de menor potencial possível, nós temos decidindo a vida das pessoas. Aquilo não é um conjunto de papel, hoje nem papel é mais, é só um arquivo. Ser juiz é um sacerdócio. Você abre mão de muita coisa. Eu era procurador do Estado e todo mundo sempre me faz a pergunta, por que você saiu da procuradoria que você podia advogar, tinha o teu escritório para ser juiz? Né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar, sempre retomar, o sistema é um dos melhores sistemas que existe. E a gente decidiu aqui no Rio de Janeiro, quando começou a revelia, a gente não estava só. A gente fez uma reunião com a desembargadora-presidente da COS. E aí, o que vamos fazer? E aqueles que eram minoritários lá, que tiravam a audiência de conciliação, falaram, olha, a gente já tirou a audiência de conciliação, a gente pode usar o julgamento imediato, porque não sei o quê. Aí todo mundo falou, mas a gente vai rasgar o sistema.
Aí eles argumentaram, não, mas é uma situação emergencial. A lei nos permite isso em caso de emergência por causa dos princípios norteadores do artigo 2º. Eu vou sopesar, nesse momento, o princípio da oralidade com outro princípio que tem igual valor para ele, que é a efetividade e a celeridade processual dentro daquela realidade momentânea de pandemia que se apresentava. Para o juizado não parar, para o juizado não sucumbir, porque a gente não podia fazer audiência porque pandemia. Então, a gente, naquele momento, fez um pacto. Vamos todos juntos para frente, Brasil, dessa forma. E assim o fizemos. A pandemia passou, outra reunião. E agora? O que a gente vai fazer? O que teve de bom, o que teve de ruim? Agora, nós não temos mais conciliadores, que aqui não é pago. É prestação de serviço. O que a gente tem que fazer agora? Vamos retomar gradualmente as audiências de conciliação. Aqui no Rio de Janeiro, Larissa, os advogados dos bancos, eles pedem audiência de conciliação, eles pedem pautão, porque a gente usa o caráter pedagógico punitivo, que são condenações altas. O banco só entende essa língua, né, atingindo o bolso deles. Então, eles pedem a audiência de conciliação, eles fazem uma audiência, eles fazem um pedido pré-processual, eles têm sites, questões dele para tentar evitar processo, e nós temos uma lista negra dos maiores acionados. Isso queima a instituição no mercado. Né? Eu vi o Santander, que aqui a gente brinca, uma vez uma advogada foi fazer um pautão lá, chamou Santander, né? Então a gente até brinca que o Santander não é campeão de audiência. Então a gente sabe quais são os bancos. Itaú corre atrás para caramba para fazer pautão, para diminuir o número de demandas dele. E eu acho que é isso o sistema dos juizados. Eu era juiz inicial de carreira quando nós não tínhamos minutagem no celular. A gente tinha o sistema de pulsos. Foram as sentenças dos juízes e juizados nos pulsos que fizeram todas as operadoras alterar o sistema de pulso para o sistema de minutagem. Nós temos, sim, os efeitos socioeconômicos da sentença. O consequencialismo, que agora é moda, sempre existiu e sempre vai existir para o juiz. Ele tem que saber o que está decidindo, quais são as consequências da decisão e que ele está tomando. Então, a minha questão aqui, Larissa, não sem admirar o seu trabalho, mas é de fazer uma reflexão crítica, construtiva. Tá? Eu creio que o grande ponto é isso. Será que nós temos que continuar tirando a audiência de conciliação de um sistema que tem como oralidade na essência, sob o pretexto de entregar uma jurisdição quase que instantânea, como se fosse Nescafé, que instantâneo para mim é só café. Menor complexidade não significa uma causa pequena. O juizado, na Constituição de 88, nas minhas aulas sobre juizado eu falo isso, foi corrigida uma terminologia preconceituosa contra o juizado. O juizado era um juizado de pequenas causas. Mudou até o nome. Juizado especial mudou porque o juizado fez valer a sua importância no sistema judicial brasileiro. Fez valer. Todo mundo que, na carreira, não sei se você ouviu, já esse tipo de preconceito aí no Amazonas, aqui no Rio de Janeiro tinha, se falava para juiz de juizado, quando você vai cansar de brincar de ser juiz de juizado para ser juiz de verdade numa vara civil? Amigo, isso é uma causa pequena, por isso que era pequenas causas. Eu ficava perguntando para mim, e um cara que nunca foi na justiça, como eu tive vários em Japeri, nunca precisou do Poder Judiciário, a única causa da vida dele era no juizado. Imagina eu falar, essa causa é pequena. Pô, mas é a minha causa, é a causa da minha vida. Ronald Dworkin fala no princípio da consideração e respeito. Todo mundo merece igual consideração e respeito. Então,
Me parece que há um equívoco, tanto em julgar 120 processos numa sessão, como a gente faz aqui, que a gente não julga 120, a gente analisa 120 processos do gabinete e lá formaliza um julgamento que, em verdade, não é um julgamento. Como também julgar um processo 46 dias, tirando o princípio da oralidade, sem ouvir a parte, num sistema que a parte pode ir sem advogado, como o professor Paulo falou. Que a parte chega no balcão da serventia e tem um formulário. Mihi factum, dabut bius. Dize-me o fato que te darei o direito. O que aconteceu com você? Ah, comprei um móvel e não foi entregue. O que você quer do juiz? Quero que mande entregar o móvel e dano moral. Está feita a petição inicial oral no sistema do juizado, no balcão, no núcleo de primeiro atendimento. Muita gente não sabe isso, mas está feita a petição inicial oral. Então, como amante do sistema do juizado, eu acho que a gente pode sopesar ponderação de princípios, mas jamais afastar a audiência de conciliação. Ela é importantíssima para o contexto, para o aprimoramento do sistema. E aí eu concluo com o Barbosa Moreira. Barbosa Moreira sempre foi um crítico dos movimentos de reforma do Código de Processo Civil. Quando o Fux foi levar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil para ele, sabe o que ele falou com o Fux? Nós não precisamos de leis novas. Precisamos saber aplicar as que a gente tem. Então, a minha pergunta é essa. Será que a gente tem que colocar a culpa na audiência de conciliação, na inefetividade, no grande número de demandas que são distribuídas para o juizado? A minha resposta, eu quero ver a sua. A minha é que não. Porque o sistema do juizado dá conta. Aqui no Rio de Janeiro, 54% das demandas distribuídas no Poder Judiciário do Rio de Janeiro, não estou falando que é um dia, 2 dias, não. Estou falando isso desde que o sistema existe, é no sistema do juizado. Nós precisamos de um aprimoramento, isso sim, constante do sistema. Não precisamos de leis novas, não precisamos execrar e botar a culpa em nenhuma audiência, porque todas elas têm as suas funções. Podemos afastar porque a própria lei nos permite isso. Não? Então, a minha pergunta é essa. Foi legal o que você fez. Está de parabéns. Você estava lá em Parintins. Eu fui pesquisar aqui, é o segundo mais populoso do Amazonas. Não é uma comarquinha pequena. 700 e poucos processos. É o que tem média num foro regional daqui distribuído no Rio de Janeiro, no sistema dos juizados, que foi o teu. E ainda assim, então, você tinha que dar o jeito seu. Você deu esplendorosamente. Separou, fez o teu recorte para as ações bancárias, tá? Mas o sistema não se limita às ações bancárias. Principalmente porque, antes dessa lei de superendividamento, que existiu por causa do sistema dos juizados, as questões de superendividamentos eram levadas, e são complexas, e eram assim mesmo levadas ao judiciário nos juizados, na esperança de uma autocomposição na audiência de conciliação. Porque nenhum juiz poderia condenar, em razão do princípio da identidade da coisa devida, a pagar de forma diferente. No juizado também a gente não pode reconhecer anatocismo porque é complexo, necessita de perícia. Mas a população acreditava no juizado e ia lá para tentar fazer um acordo e retomar a sua vida financeira. Então, parabenizando, eu quero te parabenizar. Entenda isso, essas colocações todas como uma crítica construtiva e reflexiva para você, pelo sistema, porque eu não quero apagar esse brilho que existe nos teus olhos pelo sistema dos juizados. Eu quero que ele seja aperfeiçoado. A minha intenção é essa. Quero que você reflita mais. Será que a culpa foi da AC? Ela foi tão meaneada na minha vida inteira que o juiz de juizado, eu costumo dizer, é muito mais um gestor do que propriamente um juiz. Então, é a única pergunta, mas parabenizando desde já, para que você fique bem à vontade, que eu quero ouvir a sua resposta à vontade, tá bom? Agradeço a todos e desculpa aí a extensão, mas é que é um sistema
que eu gosto muito, estou sempre retomando. Um grande abraço. Obrigada, professor Milton, pelas colocações. Larissa, passo então a palavra a você para que responda, por favor, ao professor. Vou começar dizendo que eu vou lhe fazer um convite para o próximo Festival de Parintins, porque só se escolhe o boi na arena. Então, é só assistindo presencialmente que se escolhe o boi. Os dois são incríveis, é um festival maravilhoso. Bom, eu creio que nós temos algumas divergências em relação aos nossos tribunais, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A primeira questão é estrutural. Nós não temos aqui juízes leigos. Infelizmente, é um projeto que o tribunal ainda não abraçou, e eu creio que nós vamos caminhar para isso, espero, porque vai nos auxiliar bastante. Então, nós não temos juízes leigos. O meu corte de dispensa foi exclusivamente nessas demandas bancárias, porque eu percebi, de fato, desde o início delas, uma indisposição de ambas as partes, diferentemente daí que eu até fiquei invejando, desculpa dizer, o advogado pedir a audiência representando o banco. Aqui, por diversas vezes, na minha presença como magistrado, eu abri a audiência de conciliação e tem sempre lá o advogado, o preposto, e é sempre a mesma resposta: não temos proposta, o banco não trouxe proposta, não temos interesse na conciliação. Então, eu percebo que há uma diferença de estrutura, de recursos humanos, que poderia auxiliar bastante nessa capacitação para conduzir uma audiência de conciliação realmente efetiva, e também não temos juízes leigos, isso é necessário. O tribunal tenta, por outro lado, construir núcleos de conciliação pré-processuais, que são super bem-vindos, mas em Parintins ainda não há também um núcleo pré-processual. Em relação a esse corte, esse percentual muito baixo, é tão somente nas demandas de grandes litigantes envolvendo contratos bancários, porque lá no juizado nós tínhamos um índice alto nas demais demandas de conciliação, por exemplo, entre partes pessoas físicas, a conciliação continuou acontecendo e continuou gerando bons resultados. Nós temos um índice alto de acordos nessas demandas que não envolvem contratos bancários grandes litigantes. E aí eu espero chegar um dia e ver um advogado chegar e dizer: não queremos ter a conciliação porque temos proposta de acordo. Esse dia ainda não chegou aqui. Então, eu continuo achando, para a sua resposta, para a sua pergunta, que foi: será que a culpa é da conciliação? Que não é uma questão de culpa, ou não, eu não gosto muito dessa expressão, a psicologia diz que a gente não deve trabalhar com a questão da culpa, né? Então, eu acho que é apenas uma solução, tendo em vista a perspectiva que a gente tem atualmente. Se o tribunal começar a trabalhar, ampliar esses núcleo pré-processual, aprovar juiz leigo, capacitar os conciliadores, a gente tem um outro cenário muito mais propício para que essa conciliação ela seja efetiva, célere e atenda a todos os princípios informadores do direito. Mas eu continuo, através da minha experiência, das minhas pesquisas, entendendo que, nesses casos, exclusivamente de demandas bancárias, em que o banco já chega sem nenhuma proposta de acordo, a parte autora já vê que também é dispendiosa para ela, o advogado não tem interesse de participar, não cabe, pelo menos numa perspectiva nossa, continuar forçando isso. Eu vi que, na prática, o resultado é muito mais satisfatório para todas as partes envolvidas, que precisa, de fato, se trabalhar com outras formas de prevenção, de tratamento de demandas repetitivas consumeristas nessa área, ampliação de recursos materiais para que a gente possa responder mais efetivamente. Então, não é que a culpa seja da audiência de conciliação, eu particularmente continuo praticando e tendo bons índices em várias demandas, exceto nessas, por diversos fatores que eu mencionei no trabalho. Então, continuo acreditando, e aí não tem um problema em divergir da sua opinião, acho que aqui a gente está para construir, a democracia é feita de diferentes opiniões mesmo, mas eu acho que essa opinião diferente, ela só existe porque estamos em locais diferentes, trabalhando com recursos diferentes, em cenários totalmente diferentes. Eu acho que, vindo o senhor trabalhar aqui no Tribunal do Amazonas, talvez tivesse uma outra perspectiva, e eu indo para o Tribunal do Rio de Janeiro,
eu não pensasse, não tivesse tido essa resolução para o juizado de Parintins. Na verdade, não é um movimento do Tribunal do Amazonas, tem vários juízes já praticando. Eu peguei alguns modelos do estado do Amazonas seguindo o mesmo padrão, mas eu mencionei também outros estados, não me recordo exatamente agora para falar, mas eu acho que o estado de São Paulo, tem outros estados que já estão adotando essa prática, e entendo que, de fato, na menção de 46 dias ser pouco para analisar, esses processos não são pequenos, de fato, eles podem decidir a vida de uma pessoa. Porém, a gente trabalha lá com matérias, então eu seleciono matérias, eu só tenho uma assessora, que inclusive quando eu entrei em 2017, nós não tínhamos assessor. Então, assessor, nós só recebemos juízes do interior aqui do estado do Amazonas há 1 ano. Eu só tenho assessor há 1 ano. Então, também conta, certo? Mas o que eu faço? Eu julgo por matéria. Então, eu pego naquele mesmo dia cesta básica de serviço e eu analiso, obviamente, todos os processos somente com aquelas matérias. E a cesta básica de serviço é um jogo matemático. É calcular o que foi descontado indevidamente, dar repetição em dobro, se for o caso, dá dano moral. Então, é um cálculo matemático, eu consigo julgar vários processos num dia só, fazendo isso. E consigo, sem prejuízo de uma sentença adequada, de uma resolução efetiva, justa, compatível com aquela causa. Eu creio que essa celeridade ela não implica em passar um trator no processo, pelo menos na minha experiência, não sei, talvez em outros juizados, né? Mas na minha experiência, nós não passamos um trator, nós criamos, sim, um mecanismo que a gente tem que ter para enfrentar, já que as demandas são inúmeras, a quantidade assoberba o Poder Judiciário, nós temos que ter ali uma resposta mais rápida, mas não por isso nós deixamos de analisar cada caso como deve ser. Então, eu agradeço, eu acredito que, de fato, um trabalho e um tema, ele sempre tem que trazer uma outra perspectiva, eu vou acrescentar nessa dissertação opiniões divergentes, né, trazer aí, não concordo por que não concordo, eu acho que pecou um pouco nesse ponto a dissertação. Obrigada, professor. Essas opiniões divergentes ficam para o doutorado, Larissa. Agora, o mestrado já ficou. Eu vou te dizer uma coisa. A gente já passou por esse momento aqui no Rio de Janeiro de banco não fazer acordo. Aumente as condenações que você vai ver o resultado. Depois você diga para mim que você não melhorou. Aumente as condenações. Aí o banco vai entender. Não, mas o problema é que, aí é que eu digo que trago outro problema, é a uniformização. Existe no Tribunal de Justiça do Amazonas, os juizados, uma jurisprudência mais defensiva em relação aos valores. Aí então, que dá o problema. Eu isoladamente não consigo, tem que ser um movimento do tribunal. Eu isoladamente lascando, dando moral lá em cima, no banco, não vou conseguir muita coisa. Não se preocupe, faça a sua parte. Parabéns. Eu estou satisfeito, professora. Obrigada, professor. Muito obrigada. Obrigada, professor Milton. Obrigada, Larissa. Larissa, a gente encerra aqui, então, a sua arguição, longa arguição, né? Temos já quase 2 horas de banca. A gente vai te pedir licença, 1 minutinho, porque a gente se encontra numa outra salinha para deliberar sobre o resultado da sua defesa, e, na sequência, a gente volta aqui para te dar notícia, ok? Até logo. Obrigada, professora. Até mais. Obrigada.
Oi, professora. Estamos voltando, só aguardar os outros professores, a gente anuncia o resultado. Amém. Professora Michele, o professor Paulo também já retornou. Acho que falta apenas o professor Milton. Pronto, estamos todos aqui de volta, então, Larissa. Com muita satisfação que eu anuncio que você foi aprovada com nota máxima, de forma unânime. Todos os seus avaliadores concordaram que seu trabalho tem bastante qualidade, foi muito bem escrito, e todas as críticas que foram feitas fazem parte desse momento mesmo, e certamente vão fomentar novos debates e novos trabalhos magníficos com os quais você nos presenteará no futuro breve. Compromisso que a gente exige de você aqui nesse momento. Então, parabéns pela sua defesa, comemora bastante, muito merecido esse título, agora de mestre que você alcança. Acompanhei sua trajetória com muito orgulho, com muita admiração. Você sempre foi uma aluna brilhante, não foi diferente agora por ocasião do desenvolvimento do seu trabalho. Siga em frente, conte sempre comigo, com todos os professores que fizeram parte aqui da sua banca. A gente acaba se sentindo sempre um pouquinho responsável pela caminhada de vocês. Aproveite muito, festeje muito essa grande conquista que você alcançou. Não será a última, mas é uma grande conquista. E antes de encerrar essa sessão, eu mais uma vez reitero a minha gratidão a toda a equipe da Ambra, sempre fundamental para que a gente possa chegar a esse momento que para nós professores é tão satisfatório quanto para vocês alunos, que é o momento de defesa, o momento que vocês brilham. Quero agradecer demais o carinho, a parceria constante da professora Michele, querida amiga, professor Paulo Márcio, que também prontamente nos atendeu, já deixando uma intimação aqui para que integre outras bancas da Ambra. Certamente será um prazer contar com a sua presença e não vou aceitar nenhuma recusa. Professor Milton, também agradeço demais pela presença, pela dedicação ao trabalho da Larissa e pelo contraponto sempre tão positivo e saudável no ambiente acadêmico foi colocado na noite de hoje. Muito obrigada a todos, uma excelente noite, parabéns, Larissa, por essa grande conquista, até breve. Professora, gostaria de agradecer mais uma vez, professora Bianca, muito obrigada pela sua orientação, pela sua competência, pela paciência, pelo carisma, pela educação, pela gentileza. Tenho vários, eu poderia passar várias horas, né, e é de coração, é a mais absoluta sinceridade, até porque já acabamos, eu não poderia... Eu estaria fazendo isso apenas para puxar o saco, não é verdade? E eu posso estender também essas qualidades aos demais professores. Professora Michele, muito obrigada, professor Paulo, professor Milton. Inclusive, o convite que eu fiz ao professor Milton de conhecer o Amazonas e de vir a Parintins, porque, de fato, é um evento magnífico, é um evento, assim, mundialmente conhecido, mas nós, do Brasil, não damos muito... com exceção de alguns, claro, né, não damos muito valor, e eu participei muito ativamente, inclusive da organização do festival, ajudando os dois bois, eu fui praticamente conciliadora, porque durante 3 anos nos festivais eu trabalhei na organização, ajudando os jurados e bois a não terem conflito, e foi uma experiência muito incrível. Então, convido a todos e agradeço mais uma vez. Todas as observações eu vou levar a sério e enriqueceram bastante aqui as ideias para que eu possa fazer um trabalho melhor. Vou chamar você para conciliar a torcida do Vasco e do Flamengo aqui, no juizado do torcedor, hein? Eu quero ver se funciona realmente, hein? Rapaz, aí é difícil. Impossível. Tão impossível. Parabéns, Larissa. Parabéns. Parabéns. E o convite está aceito, né? Doutorado, princípio da oralidade. Olha, eu puxei o 10, tá? Eu não sou tão mal quanto eu parei. Coraçãozinho, que eu fiquei preocupada. Eu fiquei, meu Deus... Eu sei, mas eu falei para o Paulo, juíza não sente pressão nunca. Quem presidiu uma audiência não sente pressão nunca. Não é verdade? Verdade. Parabéns, Larissa. E obrigada, Jardel, também pela presença. Estou vendo aqui o Jardel, querido, orientando também, que em breve vai passar por essa sabatina, em breve a hora dele chega também.
Jardel Jardel tá é aqui. o atacante do Vasco, tá vendo? Ele tomou posição. Jardel era atacante do Vasco. Jardel está aqui prestigiando a sua defesa. Muito obrigada a todos, uma ótima noite mais uma vez. Parabéns pelo seu resultado brilhante, Larissa, muito merecido. Essa conquista é toda sua. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Larissa, você Até mais. continua em Parintins, Larissa? Continua em Não, eu Parintins? saí, Eu morei em eu Manaus. saí. Eu morei em Manaus. Abandonou o Incrível, boi. que legal. Eu abandonei, eu fiquei 4 anos juíza lá e removi para uma comarca que é mais, entre aspas, perto de Manaus. Mais perto. Então, aí hoje eu estou respondendo por uma vara aqui de Manaus e por essa vara que é mais perto, só que assim, o mais perto daqui é 1h30 de carro e 2 horas de lanche. É o mais perto. É Aqui, tudo assim, aqui é o né? seguinte, Nova Iguaçu é passeio com emoção ou sem emoção, porque tinha o chapadão, a pedreira, a gente passava no meio enquanto estava trocando tiro, entendeu? Também tem isso, né? Tem isso também, verdade. Outra dificuldade. Não, mas eu morei em Manaus mesmo, porque meu pai trabalhou na Zona Franca, na Gillette, na época, na Zona Franca, e aí ficamos só na capital, mas minha mãe tem grandes histórias acerca dos passeios, porque qualquer passeio era uma aventura, né? Então, temos Imagina, grandes... né? Verdade, verdade. Pois venha quando quiser para comer um tambaqui, comer uma nada. Um dia juntaremos aqui BH, Rio, Manaus e fazemos aquela festa acadêmica bacana. Certamente. Voltamos Tchau, hoje, né? gente. Uma boa noite, gente. Boa Parabéns. Boa noite. Boa Tchau, noite. Larissa. Prazer. Obrigada. Tchau, tchau.